Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje a gente vai conversar um pouco sobre transformações lineares, que são aplicações, são tipos especiais de aplicações que levam elementos de um espaço vetorial em elementos de outro espaço vetorial. Em alguns casos podemos ter, não tem problema, aplicações que levam elementos de um espaço em elementos do mesmo espaço e continuam a ser tipos de transformações lineares. Bom, é isso que a gente vai estudar a partir de agora, ok? Então, primeiramente eu vou definir o que é uma transformação linear e na sequência a gente vai estudar algumas transformações lineares no plano, ou seja, que levam vetores do plano e vetores também do plano. Definição. Sejam V e W dois espaços vetoriais. Uma transformação linear de V em W é uma função. É uma função que leva elementos de V em elementos de W, mas que satisfaz algumas condições. São as seguintes. Primeiro, T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V. Ou seja, a imagem da soma tem que ser igual à soma das imagens. E além disso, T de lambda vezes U tem que ser igual a lambda vezes T de U, onde lambda é um escalar qualquer e U e V são dois vetores quaisquer lá no nosso domínio, ou seja, no espaço vetorial V. Vejamos um exemplo. A aplicação T de R em R dada por T de x igual a 3x é uma transformação linear. Então, para a gente provar que uma aplicação é uma transformação linear, recorrendo à definição de transformação linear, precisaremos provar duas coisas. Primeiro, que a imagem da soma é igual à soma das imagens. E para isso, vamos considerar dois vetores U e V em R. E já estou considerando ali também um escalar lambda. Olha só. T de U mais V, o que a aplicação T faz? Ela pega um elemento x e leva em 3x. Então a aplicação T, ela vai pegar U mais V e levar em 3 vezes U mais V. Ora, 3 vezes U mais V é igual a 3 vezes U mais 3 vezes V. Acontece que 3 vezes U é a aplicação T aplicada aí no ponto U, é o T de U. E 3 vezes V é a T aplicada no vetor V, é T de V. Portanto, T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Agora verifiquemos a segunda condição, T de lambda vezes U. A aplicação T, lembrando, T de x é igual a 3x, então T de lambda vezes U é 3 vezes lambda vezes U. A gente aplica ali a associativa e aplicando a associativa a gente desloca o lambda para frente, vai ficar lambda vezes 3U. Mas o 3U é o que? É T de U. Então vai ficar lambda vezes T de U. Ora, se as condições 1 e 2 foram satisfeitas, isso é suficiente para dizer que T é uma transformação linear. Bom, quando estivermos diante de uma transformação linear, onde domínio e contradomínio coincidem, ou seja, uma aplicação, uma transformação linear que leva elementos de um espaço vetorial em elementos desse mesmo espaço vetorial, quando isso ocorrer, chamaremos a aplicação, a transformação de operador linear. Ok? E aquele é o caso do exemplo 1. Um outro exemplo. A aplicação linear T de R2 em R3, que leva pontos do R2 em pontos do R3, dada por T de xy igual a 3x menos 2y e x menos y, é uma transformação linear. Vamos ver? Primeiro, dados U, x1 e y1 pertencente a R2 e V, x2 e y2 pertencente a R2, então você pega dois pontos lá no domínio, no R2, e um lambda real, temos T de U mais V, como é que a gente vai somar? A gente vai somar U mais V somando coordenada a coordenada. Então vai ficar x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Bom, o que a aplicação T ela faz? A primeira coordenada lá na imagem é 3 vezes x, ou seja, é o triplo da abscissa. Então vai ficar lá, no caso do U mais V, 3 vezes x1 mais x2. A segunda coordenada, menos 2y, ou seja, menos 2 vezes a ordenada. Então, no caso de U mais V, vai ficar menos 2 vezes y1 mais y2.
E a terceira coordenada, lá na aplicação t, vai ficar x menos y, quer dizer, abscissa menos ordenada. E daí, no caso de u mais v, vai ficar x1 mais x2 menos y1 mais y2. Bom, aí é só aplicar a distributiva, fazer as continhas atentamente, e no final a gente vai encontrar lá, olha só, t de u mais t de v. Portanto, t de u mais v é igual a t de u mais t de v. A primeira condição é, portanto, satisfeita. Vejamos a segunda. T aplicada a lambda vezes u. Lambda vezes u é lambda vezes x1 e y1, que são as coordenadas do vetor u. Daí a gente vai ter t aplicada a lambda x1, vírgula lambda y1. O que a aplicação t faz? Ela pega um par xy e leva em 3x menos 2y e x menos y, ou seja, 3 vezes a abscissa, vírgula, menos 2 vezes a ordenada, vírgula, abscissa menos ordenada. É isso que a gente vai fazer lá na t aplicada a lambda vezes u. Vai ficar 3 vezes a primeira coordenada, no caso a abscissa aí é o lambda x1, vírgula, menos 2 vezes a segunda coordenada, lambda y1, vírgula, a primeira coordenada menos segunda. Então, lambda x1 menos lambda y1. E daí é só arrumar direitinho e a gente vai obter lá no final lambda vezes t de u. Ou seja, t de lambda u é igual a lambda vezes t de u. E isso aí é suficiente para garantir, então, que a aplicação t ela é uma transformação linear. Terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a gente vai provar que a aplicação dada não é uma transformação linear. Para que ela não seja uma transformação linear, basta que pelo menos uma das condições que compõem a definição de transformação linear não seja satisfeita. Você não precisa garantir que as duas não são satisfeitas, basta que uma não o seja. E aí, por exemplo, de fato, dados u e v pertencentes a R, um lambda real pertencente a R, temos, bom, t de u mais v é igual a 3 vezes, o que a aplicação t faz? T de x é 3x mais 1, então ela pega o elemento lá no domínio, multiplica por 3 e depois soma 1. Então, t de u mais v vai ficar 3 vezes u mais v mais 1. Aplica a distributiva aí, 3u mais 3v mais 1. Bom, no entanto, o t de u mais t de v, que aparece aí embaixo, é igual a 3u mais 1 somado com 3v mais 1. E essa soma vai ficar 3u mais 3v mais 2. E daí, se a gente comparar t de u mais v, que é 3u mais 3v mais 1, com t de u mais 3 de v, que é 3u mais 3v mais 2, percebemos que essas expressões não coincidem. E, portanto, a aplicação t, que é uma aplicação de R em R, que leva números reais em números reais, dada por 3x, t de x igual a 3x mais 1, ela não é uma transformação linear. Ok? Bom, agora vamos ver alguns tipos particulares de transformações lineares no plano, ou seja, transformações lineares que vão levar vetores do R2 e vetores do R2. Primeiro exemplo, a transformação linear t de R2 em R2 dada por t de v igual a 3v, ela leva cada vetor v do R2 em um vetor de mesma direção e mesmo sentido, mas, no entanto, com módulo igual ao triplo do módulo de v. Olha só, 3 vezes v. Ela pega o vetor v e multiplica por 3. O que é isso, multiplicar por 3? Multiplicar por um escalar, nesse caso, não é? É você conservar a direção, o sentido, porque esse escalar é positivo, mas o tamanho você, então, triplica. Então, por exemplo, se v for o vetor de coordenadas 1, 2, t de v vai ser 3 vezes, se v for um vetor de coordenadas 2, 1, t de v vai ser 3 vezes 2, 1, que vai ficar 6 e 3. Ali tem uma representação geométrica, ali é o vetorzinho v, tá vendo? De coordenadas 2, 1, isso aí está em R2 no domínio, aí você aplica a transformação t e ela vai levar esse vetor no vetor 6, 3, que é aquele vetorzinho ali, lá no contradomínio. É exatamente o triplo, digamos assim, do vetor inicial, 3v. De modo geral,
a transformação linear T de R2 em R2 dada por T de V igual a K vezes V, ou seja, se ao invés do 3 fosse um 4, fosse um 5, fosse um menos 2, fosse um menos 7, fosse até um número fracionário ou um número irracional, enfim. A transformação linear T de R2 em R2 dada por T de V igual a K vezes V, ela vai levar cada vetor V pertencente ao R2 em um vetor de mesma direção e mesmo sentido toda vez que o K for positivo, e sentido contrário toda vez que o K for negativo. E o módulo vai ser igual ao módulo de K vezes o módulo de V. Bom, então de modo geral, a transformação linear T de R2 em R2 dada por T de V igual a K vezes V, e aí esse K pode ser 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser menos 2, pode ser menos 7, pode ser um número fracionário, pode ser um número irracional, não tem problema. Então, a transformação dada por T de V igual a K vezes V, ela leva cada vetor V pertencente ao R2 em um vetor de mesma direção, sempre, mas de mesmo sentido de V se o K for positivo, e em sentido contrário ao de V se o K for negativo. Já o módulo do T de V é igual ao módulo de K vezes o módulo de V. Bom, mais um exemplo. A transformação linear T de R2 em R2 dada por T de xy igual a x menos y, ela leva cada vetor xy em sua reflexão em torno do eixo x. Vejamos o que é que isso significa. Tomemos um exemplo considerando o vetor V de coordenadas 4, 2. Então, o T de V vai ser 4 e menos 2. Geometricamente é o seguinte, ali a gente tem o vetor V, tá vendo? Coordenadas 4 e 2. A sua imagem pela aplicação T tem coordenadas 4 e menos 2. Então, de um lado você tem um V, do outro lado a gente tem a sua imagem pela aplicação T, que é o T de V. Observe que o T de V nada mais é do que a reflexão do vetor V em torno do eixo AX. Mais um exemplo. A transformação linear T de R2 em R2 dada por T de xy igual a menos x, y, agora o sinal de menos ele aparece na abscissa, na primeira entrada, leva cada vetor V, xy em sua reflexão em torno do eixo OY. Exemplo. Tomando V igual a 4, 2, T de V vai ser igual a menos 4,2. Então, tomando V ali, o vetorzinho, coordenadas 4 e 2, a sua imagem pela aplicação T tem coordenadas 4 e menos 2, como aparece aí na figurinha. Então, dessa vez, o que foi feita foi uma reflexão mais em torno do eixo OY. Exemplo 4. A transformação linear T de R2 em R2 dada por T de xy igual a menos x menos y, e daí agora o sinal de menos aparece nas duas entradas, leva cada vetor xy em sua reflexão em torno da origem. Exemplo. Considerando V igual a 4, 2, o T de V vai ser igual a menos 4 menos 2. Geometricamente, temos aí a representação do vetor V, coordenadas 4 e 2, e agora a sua imagem pela aplicação T, que tem coordenadas menos 4 e menos 2. Dessa vez, a reflexão não é em torno nem de OX nem de OY, mas sim em relação à origem. Mais um exemplo, exemplo 5, a transformação linear T de R2 em R2 dada por T de xy igual a x,0. Ela leva cada vetor xy em sua projeção sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo AX. Exemplo, se a gente considerar o vetor V de coordenadas 4, 0, a aplicação T leva esse vetor no vetor 4, 0. Se a gente pegar o vetor 4, 2, a aplicação T o leva no vetor 4, 0. Então, geometricamente, a gente tem aí o vetor V, coordenadas 4, 2, a sua imagem pela aplicação T é o vetor de coordenadas 4, 0, olha ele lá, deitadinho sobre o eixo AX, né? A gente vai dizer então que é a projeção do vetor V sobre o eixo AX. E mais um exemplo, a transformação linear T de R2 em R2, dada por T de xy igual a 0,y.
ela leva cada vetor do R2, cada vetor XY, em sua projeção sobre o eixo das ordenadas, o eixo OY. Então, se a gente considerar, por exemplo, o vetor V de coordenadas 4, 2, a aplicação T vai levar este vetor no vetor 0,2, 0,2. Então, aí a gente tem a representação geométrica de V, 4, 2, e agora da sua imagem sobre o eixo, a sua imagem pela aplicação T, que é um vetorzinho lá deitadinho no eixo OY. É a projeção do vetor V sobre o eixo das ordenadas. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente se encontra no fórum de discussões. Até lá!